Eu acho que, para começo de ano, a palavra que eu estou trazendo hoje é muito importante. Vai ser muito boa essa palavra, muito boa mesmo, para o nosso entendimento de algumas coisas. Eu tenho orado muito ao Senhor, porque eu sei que nós entramos no novo, amém? Nós entramos no novo mesmo. Não por ser apenas um ano novo do calendário gregoriano, mas eu sei que nós entramos no novo. Existem pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, em todos os aspectos, em todas as áreas, seja a financeira, que é o econômico, seja no político. Vocês estão vendo jovens hoje em dia se destacando na política? Jovens se destacando na economia, ganhando mais de quem estudou anos na universidade, tem experiências. E jovens que estão iniciando agora, estão tendo, sabe o quê? Entendimento. Entendimento. É aqui, ó, destravar a mente. Nós estamos precisando destravar a nossa mente. E quem não estiver disposto a destravar a mente vai ficar para trás. Gente, a igreja de Cristo é quem tem autoridade na terra. É a igreja de Cristo que tem o poder na terra. Nós sabemos que vai acontecer coisas que foi dada ao homem, a autoridade, o homem está fazendo coisa que no final a gente sabe que vai acontecer e Apocalipse nos aponta para isso. Mas tudo já está revelado. Você, quando lê Apocalipse, não é algo que Deus determinou e vai acontecer porque Deus quis assim, não. Lá em Gênesis, começou tudo. Gênesis aponta para Apocalipse. Porque em Gênesis, Deus deu autoridade ao homem. Quando ele fez o homem e a mulher, ele diz assim, ó, multiplicai, povoai a terra e dominai-a. Deus deu ao homem o poder de dominar a terra. E se a terra está como está hoje, por quê? Consequência do que o homem fez, simples assim. Somos nós que somos responsáveis pelo que acontece. E a pergunta é, nós vamos ficar de braços cruzados esperando tudo cair de ladeira abaixo? Aí você olha e diz assim, mas é muita coisa, eu não vou conseguir fazer nada diante disso tudo. Aos seus olhos é assim, mas aos olhos de Deus não, Ele conta com você. Aos olhos de Deus, Ele conta conosco. Se nós não entendermos a importância que nós temos na terra, você acha que Deus te colocou na terra para fazer enfeite? É uma decoração? É um acessório na terra? Né? O acessório da terra. Nós não estamos aqui por um acaso. Temos uma finalidade. Nós temos um destino. Temos um propósito. Você não sabe a importância que você tem no dia que você entender aqui, ó. Dia 22 de novembro, lembra? Clique. Clique. Mudança de mente. Mas não mudou nada. Não mudou nada. Se a ficha não cai, vocês sabem qual é essa... Por que diz assim, a ficha caiu? Entende? Não, principalmente a nova geração. O que é? A ficha caiu. Não, mas por que se diz a ficha caiu? Ah, né? Você é do tempo do orelhão. Né? Para ligar, para fazer chamada telefônica, a gente que ia na rua, tinha um orelhão, que era um telefone comunitário, e a gente tinha umas fichinhas que a gente comprava para fazer a chamada. Então, quando a ficha caía, a ligação era certa. Então, a gente diz assim, a ficha caiu. É por causa do telefone comunitário que nós chamávamos de orelhão. Então, gente, quando a ficha cai de verdade, acontece, a ligação vai acontecer. Nós vamos ter contato com o que nós planejamos, com o que nós decidimos. Mas se a ficha não cai, fica superficial. Fica superficial, porque tinha hora que a ficha caía, mas caía direto, né? Caía direto. A gente pegava ali na caixinha dela e voltava de novo. Às vezes a gente tinha que raspar para pôr, para ela poder cair e fazer a ligação que a gente precisava. Então, gente, é cair certo.
Quando entender, eu sei que as pessoas que estão em casa precisam ouvir, né? Mas eu fico muito mais à vontade de falar aqui quando fica só entre nós, porque eu tenho mais liberdade. Quando eu sei que está público, né? Eu fico um pouquinho mais, eu fico travada. Mas nós temos que ter o conhecimento do que nós achamos que somos. Eu sou humilde. Isso é falsidade, gente. Deus não trouxe você para você ficar limitado e dizer que isso é humildade, não. Isso é incapacidade que nós disfarçamos de humildade. Não. É pensar menos em nós, como diz o apóstolo Luiz Hermínio. Quando nós entendemos que pensamos menos em nós, nós não ficaremos com medo, nós não teremos vergonha. Entendeu? Humildade é pensar menos em nós, é ao contrário. Você chama de humildade a vergonha. Eu que sou humilde, eu não gosto de estar em evidência. Mentira. Você está pensando muito em você. Isso não é humildade. Não é. Humildade é quando nós pensamos menos em nós e passamos, mesmo com vergonha, a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Falamos aquilo que Deus quer que falemos. É pensar menos em nós. Isso é humildade. E a humildade, o mundo está precisando de pessoas humildes nesse sentido. De fazer a diferença, não pensar tanto em nós. Não é por um acaso que nós estamos nessa nação, não. Não é por um acaso que nós estamos aqui, não. Deus conta conosco, sim. Somos a pedra essencial para o movimento do reino de Deus na terra. Somos pedras essenciais. Essenciais. Estava aqui algumas pessoas jogaram dama, jogaram xadrez. E cada jogo tem suas pedras. E cada pedra tem sua finalidade. Cada movimentação tem um porquê. Tudo que se faz no jogo tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Por que eu vou jogar pedra nesse lado? Por que eu não jogo para ali? Por que eu vou na frente? Por que eu vou fazer essa jogada? Por que eu vou usar essa pedra? A nossa vida tem que ser intencional. Porque nós temos uma finalidade, tem algo que nós queremos conseguir obter. A Bíblia diz no livro de Tiago, se nós não temos sabedoria, peça a Deus e Ele dá e não lança em rosto. Peça sabedoria. Senhor, eu quero ter sabedoria. Senhor, eu preciso ter sabedoria. Peça sabedoria. A igreja de Cristo, nós estamos precisamos ter sabedoria. Diga, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Se você realmente quer ter sabedoria, peça a Deus e Ele te dá. Deus quer dar ao povo dele sabedoria e entendimento para poder se movimentar intencionalmente, com intenção. Entenda, tudo na nossa vida tem consequências. Tudo. Se você ficar na cama o dia todinho, tem consequência. Quando você decide se levantar, tem uma consequência. Quando você decide tomar alguma decisão, tem consequência. Quando você decide ficar em silêncio, tem consequências. Quando você decide falar algo, tem consequências. Tudo na nossa vida tem consequência. Não, eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Tem consequências, seu silêncio. Não, a partir de hoje eu vou falar tudo que está no meu coração. Tem consequência essa decisão. Então, por que nós deixamos a vida passar por nós, sem nós entendermos que tudo traz consequências, mesmo quando nós não entendemos a nossa atitude? Isso não quer dizer que não vai haver consequência. Então, peça, Senhor, sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me entendimento do que eu estou fazendo. Gente, são jovens. Eu tenho visto jovenzinhos, eu digo jovem, 17, 16 anos, milionários. Porque tudo que eles estão fazendo é intencional.
E aí eu quero viver a vida. Eu quero viver a vida. Consequências. Ah, não, vou acordar quando eu quero, hoje eu não estou afim. Vai ter consequências. Eu vou estudar, vai ter consequências. Não quero estudar, vai ter consequências. Agora, quais são as consequências que você vai ter? Vai depender das decisões que você vai tomar. Simples assim. Ah, mas eu estou já velha, então, não sou tão jovem, tenho 17 anos. Eu acho que eu não sou a mais velha da turma aqui, porque chegou já alguém mais velho que eu. Mas como uma das mais velhas aqui no local, eu não considero tarde para mim. Nunca é tarde. Caleb, 84 anos. Caleb, eu tenho força de quando eu tinha 40. É aqui, ó. Aqui. Como nós pensamos, assim nós seremos. Para aí agora. E como é que você pensa? O que você pensa de você mesmo? Ah, eu sou filho de Deus, eu sou salvo. Você anda como salvo? Você age como filho de Deus? A sua atuação está de acordo com o que você acha de si? Tudo tem consequências. Tudo na nossa vida tem consequências. Tem coisas que nós precisamos sofrer, você sabia? Porque o sofrimento traz consequências. E hoje eu li uma passagem e eu disse, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui. Isso serviu para mim, eu quero trazer para vocês. Aliança. E hoje, quando o louvor aqui que a Thaisa trouxe, que fala assim, o zelo de Deus vai arder. O zelo de Deus. Ela estava ensaiando, eu cheguei aqui, ela estava ensaiando essa música que eu não lembrei. E quando ela começou a louvar aqui, a cantar mesmo assim, eu lembrei, eu disse, meu Deus, é aquele louvor que quando eu cheguei em Portugal, eu andava na rua, ia caminhar para exercitar, botava ele bem alto no ouvido e dizia, né? Eu estou aqui, ó. Quem é? Quem é que quer ir? Quem é que quer fazer a diferença? O louvor fala. Eu estou disposto, eu quero, me usa. Me usa, e eu, é aquele louvor. E eu estou desde ontem, Senhor, eu não quero trazer mais uma palavra. Não é um dia de trazer uma palavra. O teu povo é vivo, tua igreja é viva. O teu povo precisa entender quem ele é. Porque eu quero, Senhor, viver todos os propósitos que tem para a minha vida. E eu estava aqui, e muitas vezes a gente pensa que a dor é castigo, não, é aprendizado. É para nos fortalecer. É para nos amadurecer. E Deus usa essa ferramenta, que é pedagógica para a nossa vida. É para destravar a nossa mente. Para nos tirar, sabe, do comodismo. Provérbios 3, o versículo 5 e o 6. Confie no Senhor de todo o teu coração. Gente, não lê correndo. Para. E aqui diz assim, olha. Confia no Senhor de todo o teu... Bora lá? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eu estava conversando um dia desse sobre maldição hereditária. Eu trabalho com cura interior, eu trabalho com libertação, mas tem coisa que é comodismo. Para não dizer safadeza, né? Que não pode. Comodismo. É comodismo. Ah, não, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha família. Mas você hoje tem decisão para tomar. Você já sabe como foi seus pais? Você sabe de onde veio? Sei. Então, não quero ser igual a eles, eu vou fazer diferente. Eu vou agir diferente. Ponto. A sua decisão. Não, mas os demônios familiares
Pedro diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Pronto. Entendeu? Clique. Mudança de mente. É isso, gente. É só entender. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ah, mas maldição hereditária são atitudes repetitivas. Até quando eu quiser. A vontade vai vir, a inclinação da carne vai desejar aquilo. Mas eu digo, não. Eu não quero. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Nisso eu posso quebrar as maldições. Através de mim, a maldição parar ali. Acabou. Parar. Sou eu que decido. Eu tenho as rédeas na minha vida, porque Deus me deu. Satanás pode tentar, mas ele não pode me obrigar. Aprendi isso nas tentações. Nas tentações a gente aprende. A tentação é a vontade forte, mas o amor a Deus é maior. Gênesis 3, versículo 8 e o 9. Gênesis 3. Aleluia. A seguir, o Senhor Deus plantou um jardim do Éden, perdão. A seguir, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e nele colocou o homem que tinha criado. E o Senhor Deus fez nascer da terra toda espécie de árvores, as quais eram belas e com bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No 16 e o 17 diz assim: e o Senhor Deus deu esta ordem ao homem: você pode comer de todo o fruto da árvore do jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois, no momento em que você comer desse fruto, certamente morrerá. Então, a decisão estava no homem. E como eu estava falando para vocês, eu estava conversando esses dias sobre maldição hereditária. Eu disse assim para a pessoa: qual foi a maldição hereditária que Adão e Eva herdaram para pecar? Foi o pai de Adão e Eva? Porque eles não tiveram pai. Nem tiveram mãe. Não tem essa desculpa para lançar em cima de ninguém. Foi a decisão deles. Todo dia nós tomamos as nossas decisões. Somos nós que tomamos as decisões do que vamos fazer. Simples assim. É simples, simples. Simples, tudo na nossa vida. Se não fosse isso, não teríamos um julgamento diante de Deus, aonde nós vamos, diante do justo juiz, ser julgados pelas nossas atitudes. São as minhas atitudes que vão ser julgadas, não dos meus pais. Não. O fato de eu saber traz mais responsabilidade e não isenção. Eu saber disso, eu ter esse conhecimento, não tira de mim a responsabilidade das minhas decisões. Pelo contrário, quem sabe entende que precisa se posicionar diante das situações, porque sabe que pode cair na mesma armadilha que os pais caíram. Mas isso não quer dizer que eu vou cair porque eles caíram. A decisão será minha sempre. Adão e Eva, eles tiveram a decisão dele, um momento de decisão. E tudo na vida com Deus é isso, porque a palavra de hoje é sobre aliança. Sobre fazermos aliança. Se nós temos uma aliança com Deus, o nosso compromisso é com Ele. Não é com nada nessa vida, nada nesse mundo. Eu tenho isso tão impresso dentro de mim, gente. Eu levo tão a sério isso, que isso é como a minha bandeira de resistência da fé. Ah, o pessoal pergunta, por que eu vi assim, a Noruega é fria, a potestade da Noruega é apostasia. Ok, é bom você saber que o país é frio, que a potestade daqui é apostasia. Vai roubar sua fé.
Saiba disso. Vai querer roubar sua fé. Vai te esfriar, sim. Você está abaixo de uma potestade. Mas eu digo ao Senhor todos os dias, eu não tenho aliança com essa potestade daqui, eu tenho aliança contigo. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Quantas pessoas chegam aqui, como a gente diz no Brasil, né? Canelinha de fogo, vai esfriando, 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 esfriando. Eu vejo com os meus olhos. Não é uma, duas, três. Pessoas que saem da igreja. Até quem é novo, recente, vê como era antes e hoje não está nem aqui no nosso meio. Está onde? No mundo. Servindo o mundo, desfrutando do mundo. Foi falta de oportunidade? Não. Ah, mas aí, se essa igreja aqui, gente, que já aconteceu de não ter ninguém, eu prego como se tivesse uma multidão. Porque a minha responsabilidade continua sendo para Ele. E eu sei que isso daqui é um ponto de luz nessa nação. E quando as pessoas estiverem diante dele, forem julgados pelos seus próprios atos, nunca vão dizer a Deus, mas não tinha uma igreja na Noruega para eu congregar. Não vão dizer. Porque tinha. Estava lá aberta, sozinha. Mas estava. Então, a importância não é você ter uma quantidade, é você saber que está dentro da vontade. É você saber que está fazendo a vontade de Deus. Porque somos nós que vamos receber o galardão dele. E o meu galardão não depende de quantas pessoas tem na igreja, não. É de como eu obedeci, do quanto eu obedeci. Esse vai ser o meu galardão. Só que situações vêm para o Senhor também testar o meu coração. Onde está o meu coração? Onde está teu coração, Ana Lúcia? Está no povo ou está em mim? Teu prazer. Porque um dia eu fui ovelha, sentado na cadeira como vocês. Não tinha responsabilidade nenhuma na casa de Deus. Eu ia, adorava, louvava a Deus. Nova convertida, é claro. Não sabia do que Deus tinha para mim. Então eu era apaixonada por Ele. Mas eu continuo apaixonada por Ele. Entendeu? Apaixonada, 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 quebrantada na presença do Senhor. E é desse lugar que eu não quero sair nunca, independente do que eu faça, do que aconteça ao meu derredor. Esse é o minha maior preocupação. Não perder esse amor, esse fogo, esse desejo, esse anseio de estar com Ele, de viver com Ele. Eu sou apaixonada por Jesus. E não importa se eu estou na Noruega, qual nação que eu estou, com quem eu estou. Com quem eu estou, não importa. Sou eu e Ele ali. Porque eu tenho uma aliança com Ele. A minha aliança é com Jesus. Eu tenho uma aliança com quem me salvou. E eu tenho essa esperança. Um dia eu verei. E na dor, quando eu estou assim... Mas isso tudo vai passar um dia. E um dia eu verei face a face. E isso será nada. Isso vai passar, isso vai se tornar nada. E essa é a minha alegria, porque a alegria do Senhor é a minha. Aleluia. Glória a Deus. E aí, quando eu li essa passagem aqui, Juízes, capítulo 3, começando do versículo 1, vamos até o 6. Juízes 3, versículo 1. Estes são os povos que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não participaram nas batalhas da conquista de Canaã. Ele fez isso para que os que nunca estiveram no campo de batalha aprendessem a guerrear. Ficaram os 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, o povo de Sidom e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Deus deixou
que esses povos permanecessem na terra para testar os israelitas, para ver se obedeciam os seus mandamentos, que tinha lhes dado desde o tempo dos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas tiveram que viver no meio dos cananeus, os heteus, os amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Os israelitas começaram a se casar com as filhas desses povos. Assim, eles permitiram também que suas próprias filhas se casassem com os filhos daqueles povos. O povo de Israel também começou a adorar os deuses daquele povo, daqueles povos. Olha aí. Então, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim do Éden, Deus não tirou a árvore. Ele disse, no dia que comeres, você vai morrer. Deus não tirou. Deus não vai tirar as nossas batalhas. Deus não vai tirar os nossos desafios. Deus não vai tirar as nossas tentações. Porque serão através delas que nós vamos provar se somos fiéis a Deus ou não. E eu, como assim? Deus deixou os inimigos. Sabe para quê? Para guerrear. Para eles guerrearem. Deus forma guerreiros na luta. Ai, mas eu sou filho de Deus, eu estou passando por isso. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Levante-se no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como é, Ju? Bota a luva. Tapa a cara. Deus treina os seus filhos. Deserto não é lugar para a morte de crente, não. É onde forja o cristão. Mas quantas vezes, sem sabedoria, nós dizemos assim, me tira daqui, me tira daqui. Sabe a história da lagarta? A lagarta estava se sentindo estranha. E ela se isolou. E, de repente, começou a ser coberta por algo. E ali ela ficou no casulo, né? Se temos uma coisa estranha dentro da gente, uma inquietação, é Deus chamando para nós estarmos com Ele. Que Ele quer nos forjar para algo. Algo. Você está se sentindo estranho, diferente? É Deus te convidando. Eu tenho algo diferente para você. Por isso que você está sentindo essa agonia. Porque o novo de Deus nós não conhecemos, é desconhecido. Já está dizendo, é um novo. E Deus está te preparando para esse novo. A preparação para o novo. Igual uma lagarta que está no casulo. Aí foi passando um homem. Aí o homem olhou e viu que aquele ser que estava ali dentro, que no caso já era uma borboleta, estava com as asas assim, ó, tentando sair do casulo. Aí o homem chegou lá e começou com o bafo quente dele, né? Soprar para ajudar. E nada, aí aquela movimentação dentro do casulo para sair. Aí ele foi lá e começou a quebrar, ajudar a borboleta a sair do casulo. E ele abriu o casulo e saiu uma borboleta que não conseguia voar, se arrastando. Não era mais uma lagarta, mas não conseguia voar como uma borboleta. Porque era o esforço de quebrar o casulo que ela fortalecia as asas para poder voar. Enquanto ela lutava para sair daquele casulo, ia terminando a preparação dos músculos das suas asas para poder ter forças para voar. E aquele homem que quis ajudar, prejudicou para sempre o futuro da borboleta. E muitas vezes queremos fazer isso com outras pessoas. Não queremos que sofra. Não queremos que passe pelo processo. Eu, como pastora, às vezes eu fico revoltada. Hoje mesmo fiquei triste com a ovelhinha. Eu disse, que triste, né? Eu disse, você só atrapalha seus processos. Mas eu não posso pôr a mão. Eu quero que vocês cresçam, amadureçam, fortaleçam.
Pastor é para mostrar o caminho, gente. Mas tem ovelha que quer que o pastor carregue no braço. Igual esses cachorrinhos de poodle, sei lá como é. Que o pessoal sai, bota dentro da sacolinha e vai levando para os lugares, porque tem a perninha curtinha, não alcança, né? Aí tem que levar na mão para poder andar junto com o cachorrinho, né? Porque ele é tão pequenininho, as perninhas tão curtinhas. Aí pega, vamos. Não, Deus te deu forças. Você é uma ovelha. Você é capaz. Você é capaz. O papel do pastor é tratar a ovelha como ovelha. Tem gente que trata cachorro como gente, mas cachorro nunca vai ser gente. Por mais fofinho que seja, não é gente. Não vai entender. Por causa da inteligência, o humano é diferente. Mas tem ovelha que quer que o pastor fique cuidando, como os passarinhos. Então, na boca, nem o passarinho. Até os filhotes da águia, a águia fala assim, ó, toma, sai. Ah, eu vou morrer. Quando vê, opa, tem umas asas. Foi no susto, porque senão no susto não sai, está ali, mamãe. Deus fez isso com o povo dele. Deixou o inimigo no meio do povo para que eles aprendessem a guerrear, a lutar. Deus capacita, Deus forja aos seus filhos. Então a gente tem que parar, gente. Estamos entrando num ano novo. Nós não somos vítimas. Nós somos aqueles que temos o poder e a autoridade que Deus nos deu. Tempo de amadurecimento. Tempo de amadurecimento. Tempo de amadurecimento. E o povo, em vez de guerrear, fizeram aliança. Em vez deles guerrearem com eles, começaram a fazer aliança. Não vamos guerrear, não. Vamos fazer aliança, vamos ver em paz. Paz. Não, vamos fazer aliança. Aí os filhos dos israelitas gostavam das mulheres, né, dos outros povos, e se casavam. E vice-versa. E hoje está essa bagunça que está no mundo. Por causa dessas atitudes, alianças sem propósito. Dá caos. Mas quando tem propósito, por mais difícil que seja, tem que lutar. Tem que guerrear. No livro de Neemias, quando houve a destruição, que Neemias estava servindo o rei, Neemias estava triste. E o rei perguntou, por que estás triste? Aí ele falou, meu povo está lá. A cidade destruída, tudo acabado. Mas por quê? Consequência da desobediência. Alianças fora do propósito. Eu não estou falando alianças de gente, tá? Estou falando propósitos espirituais. Eu não estou falando aqui de casamentos em si. São de propósitos espirituais. Apesar que você também tem que ter atenção com quem você vai casar. Com a aliança que você vai fazer. Eu sou o exemplo aqui, ó. Cuidado. Mas eu quero ir mais profundo. Eu quero levar vocês mais além do que um casamento. Não é apenas, que isso é sério também, né? De que o casamento é o propósito de Deus na nossa vida. E que tipo de aliança nós precisamos fazer para a gente não guerrear. Porque tem gente que está batalhando com uma situação e prefere, ai, não aguento mais não, baixa as guardas. Não, vai até o fim, porque Deus te capacita. E Deus vai honrar a tua persistência. É a constância que faz a diferença. E Neemias, quando ele voltou, que foi consequências das alianças que esse povo fez, que houve a destruição, Neemias voltou. E quando ele levantou, edificou as muralhas da cidade. Isso é espiritual, tá? Edificou a muralha. Depois de tudo pronto, houve levante, né, para impedimento. Depois de tudo pronto, ele resistiu, tudo estava pronto. Aí veio Esdras com a leitura da palavra de Deus. E quando veio a palavra de Deus, o povo, uau, porque não tinham ouvido mais a palavra. Os sacerdotes não eram mais ouvidos. E Neemias pôs ordem
na cidade. Povo, vem para cá. Agora vamos ouvir a palavra. E quando eles ouviram a palavra de Deus, eles se arrependeram. Houve arrependimento. E eles se dobraram ali diante daquilo tudo que ele ouviu, de que eles ouviram, se arrependeram e jejuaram e pediram a Deus perdão. E aí Neemias disse: e a aliança que vocês têm feito com o povo estranho? Que vocês estão adorando os mesmos deuses que ele. Qual é o Deus aqui da Noruega? É disso que eu estou falando, tá? Qual é o Deus da Europa? Dinheiro, luxúria. É ou não é? O que mais? Prostituição, estou ouvindo por aí. O que mais? A gente estava falando ontem de quantas bruxarias se encontram na floresta. Que caminho floresta aqui? Vocês vão ver bruxaria. Encontrou bruxaria? Levanta a mão e fala, meu filho. Encontrou? Encontrou? Vai andar na floresta. Quem disse que aqui não tem magia? Tem. Ocultismo? Tem. Você acha que vocês perdem força de orar? Por quê? Tem frieza de ler a palavra? Por quê? Tem luta para vir à igreja? Por quê? Vai para o Brasil? Você vai de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Lá já foi quebrado muitas coisas. Lá a nossa batalha já é com outro tipo de potestade. Mas aqui você tem que saber com quem você está guerreando para não fazer alianças. E aonde você for, aonde eu vou, eu tenho que ir. Por isso que eu disse, lá em Portugal eu botava o som e ficava, ó, louvor, andando na rua e declarando. Tá, tá. Bora, Jesus, é eu e tu aqui. Sou eu e você aqui, Senhor. Somos nós aqui em Portugal. Porque é o quê? Outro teto espiritual. Outra batalha, outro tipo de batalha. Houve colisão até aqui. Quando eu me reposicionei geograficamente, houve colisão na igreja. Espiritualmente falando. Porque você tem que entender onde você está entrando. Vai haver repercussão. As suas decisões vai ter o quê? Consequências. Não vou entrar, eu não quero esse tipo de batalha. Você vai ter consequências, é outro tipo. É outro tipo, mas vai haver. Então, a nossa aliança com Deus, a importância de termos o entendimento da nossa aliança com Deus. Então, Adão e Eva quebrou, porque o Senhor disse, não coma, no dia que você comer vai morrer. Foi o próprio Deus que falou. Foi o próprio Deus que falou. Ou eu sou inocente, ou eu cometo a mesma coisa, porque eu fico chocada quando alguém diz assim, Deus falou comigo para fazer tal coisa. Mas, aí quando diz mais, eu já fico assim, mas o quê? Ai, não acredito. Mas eu tinha um trabalho, eu tinha uma reunião, eu tinha um compromisso, me surgiu tal coisa. Aí eu fico, espera aí, para. Vamos de novo, diz de novo. Deus falou comigo, aí eu, segura. Deus falou contigo. Você está me dizendo que Deus falou contigo, mas você não vai fazer? Por quê? Por quê? Não, mas você não está entendendo. Eu estou entendendo. É você que não está entendendo. Eu sou chamada de radical. Eu sou chamada de religiosa. Eu sou chamada não sei o quê. É por extremista. Mas porque eu tenho uma aliança com Deus. A minha aliança é com Deus. E se Deus falou comigo, está falado. Vocês pensam que eu não sofro? Vocês pensam que eu não choro? Vocês pensam que eu não sinto dor? Mas eu vou sofrendo. Eu vou com dor. Eu vou chorando. Mas eu vou porque é Deus. Porque a alegria do Senhor é a minha força. E aí, alianças que são feitas. Gente, vem para a Noruega, amém, glória a Deus. Vem para a Europa, amém, não tem nada contra não. Essa nação está precisando de pessoas do fogo. Essa nação está precisando de pessoas que têm compromissos. Porque um dia essa nação já foi avivada. Os noruegueses, ainda tem noruegueses avivados aqui, tá? A gente está aqui nessa igreja, mas tem norueguês canela de fogo.
cheio do poder de Deus. Tem noruegueses que creem no mistério, que quer Deus, que clama pelo avivamento outra vez nessa nação e pede a Deus misericórdia. Mas se Deus nos trouxe aqui é para juntar o fogo. Para juntar, nós não somos melhores que ninguém, não. Mas nós somos também povo de Deus que nos ajuntamos a essas brasas vivas nessa nação. Para fazer a diferença. E é disso que se trata as promessas do Senhor. Nós fazemos a diferença onde nós estamos. Por isso que Deus vai nos dar recurso, amém? Muito dinheiro vamos ganhar, muito! Mas nosso dinheiro tem destino. Nosso dinheiro tem destino, é para movimentar o reino de Deus. Ninguém vai levar no caixão, você vai levar no caixão? Não. Deus vai permitir que você desfrute e vai. Você vai desfrutar, mas você vai dar destino. Ou você vai comer todo o dinheiro? Não dá, né? Não tem como você usar tudo. É meu. Você vai se afogar. Toda atitude tem consequências. Simples. Toda atitude tem consequências. O povo de Israel, eles tiveram consequências das suas atitudes. Deus permitiu. Deus vai permitir você ter dinheiro para você resistir à sua ganância, à sua ambição. Porque o seu coração é ambicioso, é ganancioso. E nem pensa em Deus. Egoísta, não pensa no reino. Você vai morrer. Triste, miserável. Não tem aquela palavra que diz, triste, miserável homem que tu és. Que diz, vou comer e vou beber, encher meu celeiro. E Jesus diz, louco, hoje mesmo pedirão tua alma. O que tu vai levar? O que é que você vai levar? Nada. Nada. Loucura, homens loucos. Pessoas loucas. O que é um louco? Você sabe o que é um louco? Não, de verdade. Uma pessoa insana. Mas o que é uma pessoa insana? Sem entendimento. O louco não sabe o que está fazendo. Ele não tem noção do que faz. O louco faz as coisas sem pensar nas consequências. Dá nos outros, rasga, se queima a roupa, queima a casa, rasga dinheiro. Não é que a pessoa diz assim, quer fazer prova, se é louco mesmo, dá um dinheiro para rasgar, porque se não rasgar não é louco, não. Mas louco rasga dinheiro, porque não tem noção. Então, tem muita gente atuando como um louco na vida, achando que a vida é só isso, aqui é não. Não. Aí tem gente que tem dúvida. Né? Viu o Lucinho, né? Pastor Lucinho aqui conta a história, que a pessoa estava lá bebendo no bar e passou uns crentes com a Bíblia. Aí disse assim, estão perdendo o tempo de vocês, eu estou curtindo aqui a vida, ó. Bebendo, me divertindo, tal, e vocês aí perdendo de curtir a vida com essa Bíblia, indo para a igreja. Aí o irmão voltou. Aí disse assim para ele, vem cá. Vai que eu morra, e você morra, e você tem razão. Eu só perdi de estar bebendo aí como você, não vou perder nada. Só não desfrutei da vida como você está fazendo. Agora, meu amigo, se o que eu creio é verdade, tu estás ferrado. Loucura, gente. Loucura. Nós temos destino. Se você está aqui é com propósito. Deus te trouxe com propósito. A nossa aliança sempre será com o Senhor, mesmo no meio de povos diferentes. Vamos ler aqui, olha, Gênesis. Vamos voltar para Gênesis 6. Gênesis 6, do versículo 1. Que pena que essa ministração de hoje não está gravada no YouTube. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que haviam na antiguidade, os varões da fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Aí vem agora. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto nas suas... Não se contaminou. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mais uma vez, presta atenção. Adão e Eva desobedeceram, quebraram a aliança que eles tinham com Deus e perderam o jardim. Aí continua, no tempo de Noé, os homens começaram a quebrar a aliança que tinha com Deus. E aí veio a ira do Senhor, a fúria do Senhor sobre a terra, por causa de quê? Quebra de aliança. O povo de Israel sempre quebrando a aliança com Deus. E sempre, e nós, como nós estamos? Como estamos nós com a nossa aliança com Deus? Estamos entrando no novo ano, gente. Cuidado, preste atenção. Uma pergunta, você acha que com Deus se perde? Não, quem renuncia somos nós. Entendeu? Somos nós que abrimos mão. Porque somos livres. Um fumante, ele consegue parar de fumar? É? Quem é fumante? Não é quem fuma. Quem é fumante? Vício do cigarro. Para de fumar? Consegue? Ele não consegue. Ele tem que recorrer a alguma coisa. Ele tem que ter muita decisão. Porque ele não é livre. Ele olha para o cigarro. Eu preciso do cigarro. Você pode fumar? Você não fuma por quê? Porque não quer. Quem é livre? Quem fuma ou quem não fuma? Quem não fuma. Porque eu não fumo. Mas se eu quiser, eu pego o cigarro e fumo. Porque eu sou livre. Mas quem é fumante não é livre. Quem é alcoólatra? Tem que beber. Eu bebo. Quem bebe aqui? Eu bebo. Toma uma tacinha de vinho. Mas se não tiver vinho para mim, não faz diferença. Nenhuma. Zero. Uma aguinha para mim está ótimo. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Mas quem é alcoólatra? Pode parar de beber? Não. Por quê? É escravo. Está preso. Ponto. Acabou. Simples assim. Pessoas que estão presas à pornografia. São o quê? Escravo da pornografia. Ponto. Não pode parar. Não consegue parar. Porque é escravo da pornografia. Você pode olhar a pornografia? Você não vê por quê? Porque não quer. Ponto. Quem é livre? Nós. Aí o povo no mundo diz, eu não vou não, são religiosos. Um povo quadrado, um povo que não sei o que somos, é livres. Temos a nossa liberdade. Somos livres, fazemos o que queremos, que quisermos. Não fazemos por quê? Não queremos. Porque sabemos que é ruim, que é mal. Porque vamos nos tornar dependentes. E nós somos livres. Somos um povo livre para fazer o que quiser. E Deus sempre vai nos dar oportunidade. Deus sempre vai nos dar oportunidade para tomarmos decisões.
na nossa vida. Porque toda atitude nos traz consequências. Se eu beber, for alcoólatra, eu vou ter consequências. E se eu não beber, eu vou ter consequências. Agora me diga, qual é a melhor? De quem bebe ou de quem não bebe, entendeu? A vida é assim, escolhas. Novo. Vocês estão achando, é ano novo, então começa no novo. Aqui, ó. Mudança de mente, clique. Mudança de mente. Alianças que são feitas. Olha, eu estou falando espiritual, mas tudo é aliança na vida. Hoje, hoje não, ontem, né? Ontem foi a bomba da política do mundo. Maduro apodreceu. Ele era verde, ficou maduro e agora está podre. Maduro foi preso. E o que é que vai acontecer agora? Os Estados Unidos vai tomar conta de um país. Aí o povo faz assim. São os inocentes, tá? Que é pessoa inocente, que não conhece o que é política. Eu não sei o que é política, mas pelo menos eu entendi há muito tempo essa parte. Tudo que um país faz para outro tem interesse. Alianças. Tudo. Vocês sabiam que a Noruega é devedor dos Estados Unidos? Tem uma dívida enorme. Porque os Estados Unidos já veio e salvou a Noruega. Salvou a Noruega, uma atitude dos Estados Unidos. E qual é a aliança da Noruega com os Estados Unidos até hoje? Toda guerra que os Estados Unidos vai, a Noruega está presente. Aliança. Está entendendo? Dívidas é aliança. Você vai lá em Ekeberg, não é Ekeberg que tem o negócio dos barcos, né? Arquebrig. No Arquebrig. Você vai lá no Arquebrig, ali perto onde tem um forte, tem um monumento desse americano, eu não sei se foi o presidente, alguém está lá, em homenagem a ele, que salvou a Noruega de não ser presa de alguém. Mas tem interesse, tudo tem interesse. É claro que os Estados Unidos vai ter os interesses dele lá na Venezuela, vai ter os interesses dele. Agora, se vai para melhor ou pior, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Né? Porque vamos dizer assim, né? Os Estados Unidos não estavam usufruindo do petróleo, do óleo da Venezuela. Não estava, mas o povo estava perecendo, estava com fome, catando lixo. Agora os Estados Unidos vai tomar posse do óleo e do petróleo da Noruega. Mas o povo vai ter que comer na mesa? Vai viver dignamente? Vai ter escola? Vai ter saúde? Vai ter o quê? Aí o povo pensou, petróleo, agora, olha, os Estados Unidos. Vamos ver cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Né? Portugal nunca vai poder reclamar porque o Trump fez isso, né? Porque foi o que eles fizeram no Brasil. Não é? Pronto. Espanha, quero ver reclamar, porque foi o que eles fizeram em vários países. Troca de interesse, levaram ouro do Brasil, pedras do Brasil, madeira do Brasil. Foi ou não foi? Foi. Pronto. Chegaram na África, foi ou não foi? Os portugueses. Levaram os africanos, foi ou não foi? Foi. Quero ver falar agora. Não fala. Porque é tudo interesse no final. Alianças. Eu estou falando de alianças. Alianças. Entendeu? Essa é a diferença. Hoje, os Estados Unidos é uma potência, mas ela foi invadida pelos ingleses. Foi invadida pelos ingleses. E hoje é a potência que é lá. Fizeram benefício ou malefícios? Está entendendo? São alianças.
Antigamente, no tempo da Bíblia, no tempo dos reis, faziam alianças. E sabia como era a aliança? Através de casamento. Lembra que eu falei de alianças dos povos, os judeus com os outros povos? Aliança. Um reinado queria fazer aliança com outro reinado. Eu ofereço minha filha. Eu ofereço minha filha para casar com teu filho. Coitada da mulher. Moeda de troca. Alianças entre reinos. Feito com pessoas. Aliança. Casamento é uma aliança. A nossa vida com Deus é de alianças. Então, gente, é só nós entendermos o que nós fazemos. Que tipo de decisão tomamos, que escolha nós temos feito para ter consequências do que nós queremos viver. Alianças. E Deus permitiu que ele estivesse no meio de alguns povos para aprender a lutar, a guerrear. Não foi uma aliança. A aliança que eles tinham era com Deus. Aí eles deixaram de ter aliança com Deus para fazer aliança com os povos. Mas não foi para isso. Tinha um propósito. Tinha uma finalidade. Marcos, capítulo 6, do 16 ao 20. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E esse era o ódio da Herodias, porque ele ouvia João Batista. E a aliança que foi feita estava em risco. Alianças, casamentos. Porque ela casou com o próprio cunhado. Ambição, alianças que eram feitas. Que tipo de aliança nós temos feito? Como é que está o nosso coração? A nossa aliança com Deus. A nossa resistência com Deus. Aonde Ele nos colocou para nos capacitar a levantar. Gente, tem empresas hoje que é uma potência. E pessoas herdaram empresas falidas. Mas a pessoa não desistiu. Insistiu, disse que vai dar certo. Espera aí, eu vou estudar. Como é que faz isso? Como é que... estratégia. Tá. E a pessoa levantou e hoje é uma potência. Decisões. Tudo que colocar na minha mão é abençoado. O que tu tens em tua mão, o que você está fazendo? Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, não estuda, não ora, não vê estratégia, não luta, não batalha, não guerreia. O que é que você quer? Como é que você quer mudar de vida se a sua mente não está diferente? Consequências. E não adianta a gente transferir culpas. Não adianta a gente transferir culpa, porque não vai resolver o nosso problema. Não vai solucionar. Você quer ser o quê? Você quer fazer o quê da vida? Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Mais ainda. O que é que eu tenho que fazer? Orar. É o que eu estou procurando fazer. Orar, de hora em hora. A hora que der, a hora que aparece. Ora. Por quê? Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Vamos orar, orar, orar. Eu quero conhecer a palavra. Vamos ler a palavra. Ler. O que é que você quer? Foca onde você quer ir. O que é que você sente o chamado de Deus na sua vida? Que tipo de aliança o Senhor tem te chamado para ter com Ele? Só que no meio do trajeto vai ter dificuldade. No meio do trajeto vai ter desafios. Você vai lutar ou vai desistir? Você vai se levantar ou vai acabar de se prostrar? Todo mundo cai no caminho, erramos várias vezes. Mas continuar prostrado é decisão. Muitas vezes nós não podemos decidir quando caímos. Mas continuar prostrado é uma decisão.
pecar, sair da vontade do Senhor, desviar do caminho. Acontece, mas continuar é uma opção. Tempo de voltar, tempo de se reposicionar com o Senhor. O zelo de Deus nos consome. De estarmos na presença de Deus é o nosso maior desejo. O que é que você quer ser? O que é que você acha que Deus quer que você faça? E você vai desistir por quê? O que é que vai fazer você desistir? Ah, mas eu não estou entendendo. Estou passando por uma situação que eu não estou entendendo. Está perfeito para continuar caminhando por fé. Por fé. É fé. E se o Senhor colocou para tu fazer, faça bem feito. Faça bem feito, faça de coração, faça com alegria, sem pesar. Porque você sabe que quando eu vim para a Noruega, nossa, eu só via murmurando dessa nação. E no dia que eu entendi, que eu comecei a abençoar, tudo mudou. Mudou tudo, mudou tudo. E as pessoas perguntam, e aí, como é a Noruega? É difícil? Eu digo, se é difícil ou não, não sei, mas eu sei que eu tenho um Deus que é maravilhoso, poderoso. Deus é fiel, Ele é valente, pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Não tem dificuldade para Deus, não. Não tem. E eu acredito em Deus. Acabou. África ou Noruega não tem diferença. Brasil, Noruega, não tem diferença. Todos demônios é demônio em todo lugar. E Deus continua sendo Deus em todos os lugares. Ele continua sendo poderoso em todo lugar. Seja no Brasil, seja na Noruega, seja em Portugal. Qual é o país que você acha que é o maior desafio? É para tal nação. Deus está lá? Acabou. Se Deus está lá, acabou. Se Deus chamou, acabou. Ponto, ponto. Deus te chamou para quê? Para a universidade? Chamou? Ele está lá? Acabou, irmão. Um emprego, um casamento, uma vida. O que foi que Deus chamou? Para quê? Foi Deus que chamou? Ele está aí. Pronto, acabou. Acabou. Agora cabe você se preparar para aquilo que Deus te chamou. E como é que se prepara? Dependência 100% de Deus. Não existe estratégia humana que capacite para você estar na presença do Senhor. É só se submeter. Confia no Senhor. Entrega teu caminho a Ele. E o demais, Ele tudo fará. Tudo. Tudo. Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Então, acalma teu coração. Não tenta forçar a porta. Não tenta empurrar. Isso é coisa de Satanás. Satanás empurra a porta, ele quebra a porta, ele entra nas brechas. Isso é coisa do cão. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Deus falou para você fazer? Não. Então continua. Só orando. Dizendo glória. Aleluia. Glória a Deus. Você já viu uma pessoa se afogando? Quando a pessoa se afoga, é isso. O desespero bate e começa. Aí acabou, se afogou. Mas se no meio do afogamento, a pessoa lembra, eu não posso me desesperar. E a pessoa, vai boiando, vai subindo, vai para a superfície, boia. Não sabe nadar, boia. Não sabe nadar, não tem estratégia não, boia. Deixa a água te levar, deixa o Senhor. Não posso. Você pode? Não pode. Acabou. Então solta. O vento está forte. Quebrou a vela. Você tem alguma coisa para fazer? Diante disso, não. Então deixa ir, vai indo. Deus vai dar o escape nos momentos que nós mais precisamos. Deus é socorro bem presente na angústia. Quando diz assim, olha, Deus é socorro presente na angústia? Não, diz bem presente. Bem presente na angústia. O Senhor, Ele está bem presente na angústia. E quem poderá nos fazer o homem? Esse homem pode ser qualquer coisa. Dificuldade financeira, desafios, o que for, enfermidade, o que for. Que pode me fazer o homem? Se Deus é por nós. Se Deus é por nós.
Abre a boca, profeta. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Fé, ousadia, confiança no que você crê, no que você acredita. Confiança, abre tua boca, profeta. Silvio que conta o testemunho. Eu estava em depressão, gente. Eu tive depressão aqui nessa nação. E sabe como era que eu me levantava? Eita, rabarava xere, cantereve, assou, derebarava, assou. Se eu vou deixar a depressão me consumir? Não. Aqui, ó. Mulher de fé. Seja um homem de fé, seja mulher de fé. Lute contra aquilo que quer te roubar de Deus. Eu não podia ter controle naquilo que estava no meu corpo, mas eu entendia que o poder e a autoridade Deus me deu. Foram 3 anos. 3 anos. Todos os dias declarando, profetizando. Aí você vai repreender o demônio. Aí o demônio diz, quem é tu? Quem é você? Sei não. Aí uma pessoa que resiste à tentação, que vê o cão ali para tentar, e a pessoa está ali, eu estou com o Senhor, eu estou com Deus. Quando você sai em nome de Jesus, ele vai dizer, essa daí sabe quem é Jesus mesmo. Esse daí tem fé mesmo, conhece. Vou sair batendo retirada agora. Porque aqui tem fé, tem autoridade no nome de Jesus. Porque está chamando o nome de quem realmente confia. O demônio é igual cachorrinho. Ele sabe quem tem medo. Ele sabe quem tem medo. A autoridade foi dada a Jesus para você. Foi dada a você. Acabou. Se você acredita ou não, acabou. Gente, imagina Eric Christian chegar aqui, eu pego, dou um iPhone na mão dele. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai pedir? Um jogo, um vídeo, um joguinho, um vídeo, ele está no vídeo, não é do jogo. Um vídeo, bota um vídeo, né? Barra no TV. E ele vai passar o tempo todinho com esse iPhone na mão, que tem muitas mais ferramentas, tem muito mais acessos a muito mais coisas, só assistindo Barra TV. Porque ele é uma criança. E tem muitos filhos de Deus, que tem a Bíblia, vem à igreja, conhece a palavra, sabe a oração, mas só está limitado no Barra TV, podendo ter mais acesso. Tendo autoridade que Deus deu. Mas está cansado, cansou de lutar, cansou, porque está vendo as coisas difíceis. E quem disse que Deus não está te preparando para ser um guerreiro, uma guerreira? Para lutar. É? Eu que desisto da academia, porque eu não vejo músculo logo. Ó. Estão iguais a mim. Eu vou lá na coisa e fico olhando. Primeiro dia, pego a barrinha mais leve e fico olhando no espelho. Pô, o negócio não sobe, não. Hã? Solto. Sanguínea, que é coisa assim na hora. Mas o reino de Deus não funciona igual ao músculo na academia. Você tem que praticar. E quando você vê, as pessoas verão. Vai dizer assim, ó, tá musculosa. Você acha? No espiritual é igual. Nossa, você está diferente. Atitude diferente, fala diferente. Está com mais confiança, convicção. Nossa, autoridade. O que houve? Está mudando. O reflexo de Cristo. É o reflexo de Cristo. É isso que Deus quer de nós. Confiança e fé. Ousadia. Confiança, fé e ousadia. Nem demônio resistirá. Nada nessa vida te resistirá. E Deus vai ser contigo. E você vai ver. Nossa, eu devia ter feito isso mais tempo. Eu estava conversando ontem mesmo lá em casa de quem obedece, quem me ouve. Porque o que eu falo realmente é inacreditável.
O que eu falo é inacreditável. Eu não estou falando no sentido pejorativo, não. O que eu falo é uma coisa que você não vai ver em você. Mas Deus mostra. Mostra quem você é. E o que Deus quer fazer na sua vida. Aí a pessoa faz, não é pastora. Mas se Deus falou, acabou. Se Deus está dizendo que você vai ser isso, vai ser. Se Deus está revelando isso da tua vida, é porque Ele vai fazer. E acabou. Quantas vezes aconteceu isso comigo? De eu ter que ligar para as pessoas para pedir perdão, resistência mental. Hoje eu estou entendendo tudo. Mas quando você falou, eu não entendi. E aí eu não me via assim. Porque é mente transformada, mente mudada. Mudança de mente. Mudança de mente. O povo judeu, ele não sabia. O povo de Israel não sabia que eles precisavam tomar essa decisão. Por quê? Porque eram consequências que eles iam viver. Apesar eles passam os exemplos dos antepassados para não cometer os mesmos erros e comete. Nós temos a Bíblia que nos aponta, não comete os mesmos erros e nós cometemos. Fidelidade ao Senhor, amém? Aliança. Aliança com Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.